Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso projeto, né? A nossa ideia aqui é aprender como criar uma IDS ou um IDS, é um Intrusion Detection System, um sistema de detecção de intrusão, né? Para ambientes Wi-Fi, tá? E para isso a gente vai utilizar aprendizado de máquina para detectar anomalias em redes. A gente vai começar detectando apenas anomalias, né? E nos dados, né? Por exemplo, e aí na reconstrução a gente não vai encontrar se esse é um tipo de ataque específico, por exemplo, um Evil Twin, né? Um gêmeo maligno. Não nesse momento, né? A ideia aqui primeiro é a gente conseguir coletar o tráfego, fazer um processamento desse tráfego, né? A ideia que eu falei para vocês no vídeo anterior, dessa mesma série aqui, né? Que eu utilizei ali o AeroDup, né? Já com um parâmetro que a gente já obtém uma saída ali de CSV, tá? Mas mesmo assim, pessoal, a gente processa essa informação, depois a gente passa para um aprendizado, né? Para o treinamento, na verdade, né? Vou abrir aqui para mostrar para vocês logo, né? Primeiro, pessoal, tem essa estrutura que eu mostrei no vídeo passado para vocês, né? Então ela tava assim, nosso projeto de IDS, tá? A gente tem ali, eu dei o nome aqui, né? Você pode dar outro nome para a pasta, tá? Eu dei o nome de Wireless IDS Project. Mas aqui eu tenho a pastinha com data, né? Dentro dela tem o RAW, no qual a gente vai ter o CSV bruto, o AeroDup. Aí a gente tem Processed, né? Que é a questão de pré-processar. Só que aqui agora, pessoal, eu projetei para olhar ali pro. Eu projetei para olhar pra gente utilizar, na verdade, falando melhor assim, pelo Colab, né? Mas acabou ficando eu rodando aqui localmente. Eu vou colocar no GitHub, mas nesse vídeo eu vou procurar colocar essa informação aqui de como vai estar estruturado essas páginas, tá? No que está na minha máquina localmente, como eu fiquei rodando algumas vezes, né? Ele já tem alguns dados coletados ali e tal. Mas isso aqui não vai existir, tá? Isso que a gente deixa aqui para depois fazer uma versão para utilizar lá. Embora não tenha aqui essa página source, a gente vai ter esses mesmos arquivos aqui, ó, tá? Não esse aqui, eu acabei alterando. E depois eu vou ter que montar esses requirements, né? Para você saber o que instala aí na máquina, exatamente. As bibliotecas específicas, né? Inclusive bibliotecas para aprendizado de máquina. E aqui, pessoal, eu tive que baixar, né? O TensorFlow, tá? Para a gente poder realizar o treinamento e construir a nossa rede neural ali, né? Então, como que ficou, mano? Aqui na máquina deu o nome de Wi-Fi Guard, né? Guardião Wi-Fi. Então a gente tem aqui, ó, essa estrutura, tá? Eu não vou abrir aqui no VS Code, pessoal. Então, basicamente, eu tenho aqui, pessoal, eu não coloquei ali, não mostrei para vocês, mas eu tenho um collect.sh que eu fiz um script mesmo, um bash bem simples, né? Apenas uma linha. Ó, com a gente utilizar esse interface aqui, enfim, gerava ali um CSV desse arquivo, né? Mas eu também já tenho ali o collect.py, tá? Então você coleta ali, né? Utilizando o collect.py. Aí você pode modificar ele, né? De acordo com como você coletar. Eu vou recomendar ainda nesse projeto utilizar o AeroDup com interface específica, né? Aí a gente vai ter ali, ó, esse CSVs coletado dentro de tem outro aqui ainda. Ó, tem alguns aqui que eu já coletei, né?
tá? Inclusive isso aqui que eu coletei foi bem longo, pessoal. Que eu dei o nome de Wi-Fi Traffic Space. Aí gerou lá o traço 01.csv, o AreaDup. Aí aqui, pessoal, a gente tem. Vou executar para vocês aqui, né, para mostrar. Eu tenho um ambiente ali de Venv, né, ou seja, né, eu gosto de utilizar, pessoal. Então, vou deixar recomendando também aí, né. Então aqui eu tenho já o que eu preciso. Ó, colete.py ele coleta, né? Exporta aqui a biblioteca OS. Tem um comandinho, ó. Enfim. Aí, pessoal, a gente utiliza ali o pré-processamento, né? Daquele CSV bruto ali, gerado pelo AreaDup. Feito isso, a gente já pode a próxima fase, que é o treinamento, né? Eu vou finalizar aqui com vocês hoje, chegar aqui no pipeline, né? A gente construiu um pipeline automatizado desse processo aqui, tá? E aí o próximo vídeo, pessoal, da próxima semana, talvez eu faça, dentro desse tema aqui também, de DS, Wi-Fi, a gente vai dar um upgrade no código, né? Para fazer ele ficar mais especialista detectando ataques. Não só criando ali uma categoria, uma classe, né? Mas de forma inteligente, com aprendizado de máquina, ele detectar o tipo de ataque, né? Específico. E tem outra coisa também que eu disse que ia fazer, pessoal. Ah, e a gente especifica melhor a questão da rede neural do TensorFlow, beleza? Na próxima, quem sabe eu abro aqui o Git, o VS Code mesmo, né? Mais interativo ali. Então agora a gente parte pro treinamento, tá? Aqui, pessoal, nesse pré-processamento, ele não só faz um pré-processamento, tá? Ele também. Deixa eu finalizar aqui o treinamento, que eu vou mostrar para vocês lá. Ele gera dois arquivos, né? Inclusive um dataset numérico, vamos dizer assim, né? Um arquivo numérico que é o que vai me ajudar no treinamento, né? Finalizamos aqui o treinamento, ó. Então ele gerou aqui o modelo salvo, né? Com o nome Wi-Fi guard autoencode.keras. E aí, rapaziada, a gente pode agora. Deixa eu só dar ali um. Ó, pessoal. Ele também tem uma versão numérica, tá? Aqui, ó. Pra melhorar ali pro treinamento essa questão aqui, desses dados que vem lá, né? A gente já sabe, né? Aqueles dados específicos que todas essas ferramentas, né? Coletam ali de redes wireless, por exemplo, né? Porque eu tô utilizando essa para fazer isso, o AreaDup, mas existe outros, pessoal, claro, né? Mas isso é um ponto de referência para vocês, né? Porque é mais importante, né? Ter isso aqui para questão do aprendizado, tá? E aí depende do que você vai coletar, né? Do teu ambiente aí wireless, que é totalmente diferente do meu, né? Enfim. Então a gente coleta, pré-processa, né? Essa coleta. Aí a gente realiza um treinamento, que a gente realizou aqui agora, né? Nesse treinamento a gente. Aí depende do
é o arquivo que você está treinando, né? Eu treinei esse modelo com alguns arquivos, inclusive alguns scans que eu salvei, pessoal. Foi utilizando a linha normal, né? Ou seja, dando a aparência de um tráfego normal, para o modelo primeiro aprender o que que é normal, né? Para depois identificar um anormal, né? Um tráfego anômalo, beleza? Então a gente coleta, pré-processa, treina o modelo e aí quando ele está treinado a gente pode agora utilizar o detect, né? Para fazer a detecção. Olha isso, pessoal. Isso aqui eu dei uma melhorada, pessoal, porque no começo ele não estava trazendo esse ID aqui específico, né? Pra gente identificar. Trazia um ID ali, ó. Então aqui eu tenho um ID, mas eu tenho um BSSID específico, né? Na verdade o SSID, né? Ficar mais elegível aqui pra gente. Então olha isso. Então vê que tem alguns, eles identificam aqui um ataque, né? Ele traz aqui essa probabilidade de erro, ó. Só que a gente tem diferença bem clara, né? Ó, desse erro aqui, ó. Nesse ID 27, no qual passou como normal, né? Já para esse outro aqui, ó. E a gente tá vendo que tem essa diferença, já notava aqui, né? Ó, após o zero aqui, o zero já pulou pro 2 aqui, então já aumenta aqui. Então ele detectou alguma coisa aqui. É claro que pode ser falso positivo, pessoal, porque você tá vendo, não tem uma clareza do que ele tá detectando. Mas a gente vai melhorar isso aqui, entendeu? Claro que pode, é óbvio, alguns falsos positivos, alguns problemas em dados, né? Quer fazer uma análise exploratória melhor, entendeu? Beleza, tá funcionando. E aí, pessoal, esses erros aqui a gente consegue detectar, visualizar melhor através de um dashboard, né, também. Então a gente tem nosso dashboard.py aqui, ó. Ó. Então desse, você viu que eu não utilizei aquela coleta que eu fiz agora, bem rapidinho, né? Não foi isso. Eu tinha já algum aqui que eu tinha treinado, né, pessoal? Já tava aqui específica. É, aquela questão lá que a gente viu, né? Que é muito importante em MSE, é o médio quadrático, né? O erro médio quadrático. Eu tenho essa distribuição deles aqui. E aqui, pessoal, foi muito interessante porque eu pensei em colocar nisso aqui, ó, porque a gente identifica as anomalias em quais redes exatamente foram detectadas, né? Vocês têm aqui essas três, ó. Inclusive, uma aparece aqui até sem nome, né? Então, posso melhorar aqui essa visualização para colocar também o BSSID aqui. Aí, caso não detecte o SSID, que foi nesse caso aqui, vai me trazer pelo menos já aqui o endereço MAC, né? Desse alvo, tá? Aqui tem o número de ocorrência, né? Basicamente assim tá funcionando, beleza, rapaziada? Quando vocês for olhar lá, vocês vão ver que cada qual tem muito pouco código, pessoal. Não tem nada assim de exorbitante, tá? Mas é interessante a gente ver ali no treinamento, ó, por exemplo. Ai, meu Deus. Ó, nosso modelo aqui, tá? Com a nossa função de ativação sigmoide. Esse job lib aqui, pessoal, interessante para a questão ali de serialização, né? Conceito importante também de a gente aprender. Serialização, tá? E aqui a gente tem nosso modelo salvo, né? Ó. Aí, a minha ideia é o quê? Eu continuar coletando, inclusive o Igor é muito importante para mim fazer isso, né? Realizar essas coletas usando dispositivo mobile, inclusive.
Para onde eu sair aí, eu tô coletando redes, né? Quanto mais eu construir, quanto mais dados eu tiver e treinar esse modelo, mais inteligente ele vai ficar, tá, pessoal? Mas aqui agora o que a gente vai fazer, pessoal? Nesse vídeo aqui vai ficar diferente mesmo. Vou compartilhar isso com vocês, vocês vão ter acesso, né? Esses códigos, a uma coisa ali mais específica. Aí eu vim aqui agora, pessoal, no Gemini, ó. Já fiz vídeo aqui falando do Gemini CLI para vocês, né? Então olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então eu quero transformar, né? Eu coloquei aqui agora um inputzinho. Que basicamente eu dei o que? Um prompt de comando aqui para criar, tentar criar um pipeline automatizado desse processo todo aqui, entendeu? Então ele leu aqui, pessoal, o Gemini, ó. O nosso preprocess.py, train.py, detect.py e o dashboard, né? Aí que eu falei para vocês, ó, o preprocess ele vai ler o CSV gerado pelo AeroDump, né? E ele vai gerar o Wi-Fi dataset read.csv, que é o, vamos dizer assim, arquivo completo, né? E ele vai gerar o Wi-Fi dataset numeric.csv, né? Que é para questão do treinamento, tá? Vocês vão ver isso lá no código. Aí o treinamento acontece usando o Wi-Fi dataset numérico, ó, tá? Aí ele salva o que ele aprendeu, né? Então nossa IA, nosso modelo, ele é criado aqui com esse nome. E também salva o scale.save, pessoal. Aí a detecção acontece de anomalia, a detecção de anomalia acontece usando o scale, o Wi-Fi dataset read.csv para encontrar essas anomalias. Aí ele gera o detection, né? Todo o arquivo você vê aqui que tem um input, output, input, output, né? Sai alguma coisa, ou seja, output de uma coisa é input em outra. Se vai. Então a gente, minha ideia aqui é criar esse pipeline automatizado, né? Então eu vou usar o Gemini para isso aqui agora e vamos ver o que vai acontecer. O detecton, o dashboard ele lê o detecto reports.csv, né? Que é aquela detecção que acontece. Enfim. Aí ele me disse aqui, pessoal, para automatizar isso, o seguinte, modificar o pairProcess.py, ele vai alterar para que aceite o nome do arquivo de captura como um argumento de linha de comando. Isso o torna mais flexível. Aí ele diz que vai ajustar também o dashboard.py, corrigir uma pequena inconsistência onde o dashboard recalculava o limiar de detecção em vez de usar o que foi salvo pelo detect.py. Olha que interessante, eu não tinha percebido isso, ó. E os olhos da IA para os dados, né? Aí ele vai criar esse outro arquivo, pessoal, que eu não tenho aqui no projeto, pipeline.py. Então eu criarei um novo script orquestrador que executará cada um dos seus scripts na ordem correta. Esse script irá executar a coleta de dados por um tempo determinado, passar o arquivo coletado para o pré-processamento, executar o treinamento, a detecção e finalmente exibir o dashboard. Ele já começa a modificar aqui os arquivos, ó. Aí para isso eu vou dar permissão, né? Então eu posso dar, você pode ir apertando apenas essa primeira opção para ir dando permissão de forma mais granular, pessoal. A opção 2 aqui você já permite nessa seção aqui, o tempo todo, né? Mas é recomendável apenas essa opção 1 mesmo. Ó, ele começa a escrever no nosso arquivo. E é bizarro, né, mano? Que assim, rapidamente a gente tem agora aqui, né, um programa de computador escrevendo, né? Lendo coisas na nossa máquina, né? Mas vamos lá. Então tem aqui a função que roda pipeline. Etapa 1 coleta.
Etapa 2, pré-processamento dos dados. Etapa 3, treinamento do modelo. Ele bota aqui para mim, ó, em um cenário real você poderia separar o treinamento da detecção. Por exemplo, treinar uma vez por dia e detectar em cada 5 minutos. Interessante aqui, ó. Vou colocar aqui alguma função aqui dentro. Criou para pipeline.py, rapaziada. Aí, ó, o que ele fez? Modificado, agora ele é mais flexível e pode processar qualquer arquivo de captura que passamos para ele. Dashboard.py melhorado, o tráfego agora usa o mesmo limiar de detecção que o script de detecção, tornando o resultado consistente. Também melhorei a visualização. O novo arquivo pipeline.py, ele é o orquestrador principal. Ele executa a cadeia completa de processos, inicia a captura de dados por 30 segundos, chama o pré-processamento dos dados capturados, rastreia o modelo de IA com os dados mais recentes, executa a detecção de anomalias, no final exibe o dashboard com os resultados. E me dá aqui a ideia até como executar já, né? Então, pessoal, se eu coloco aqui uma exclamação, rapaziada, a gente vai digitar um comando exatamente no shell, tá? E não aqui nesse chat com o Gemini. Iniciou a coleta, houve um erro aqui, ó. A gente pode depois aqui rapidamente, só apertando Ctrl também uma exclamação, a gente tira desse modo. Que eu volto a conversar com o Gemini. Ele criou, mas ele não executou o código, né? Para depois já estava errado não. O Manus AI, pessoal, ele já faz isso, tá? Inclusive a gente tem acesso ao computador da IA enquanto ela executa todos esses processos, tarefas. O Manus é bem interessante. Eu vou voltar a utilizar o Manus aqui para criar algumas coisas aqui com vocês. Vamos ver, disse que a gente conferiu, né? Ajeitou. Opa, rodou, hein? Papel executado. Primeira é a coleta. Talvez ele colocou um tempo lá de 30 segundos, possivelmente. Vamos ver aqui. Agora ele executou o pré-processamento, ó. Mas foi interrompido o pipeline. E o erro aconteceu exatamente ali no train.py, pessoal. Deixa eu só botar minha máquina para carregar logo. Caramba. Etapa 1 concluída, etapa 2 finalizada. Na etapa 3 teve um erro.
Não encontrou o TensorFlow, rapaz. Como assim? Você vê que ele depurou bem rápido, né? Então, só colocar aqui para ver o erro dele. Então, o próximo vídeo, rapaziada, a gente vai fazer o quê? É só olhar para esses códigos e ver exatamente o que está acontecendo, né? Tentar olhar e visualizar com nossos próprios olhos esses padrões que ele está detectando, entender como que cada etapa está sendo feita, né? Quando a gente entender isso, no próximo vídeo a gente fala só sobre isso, né? A gente vai para a próxima etapa, né? Que aí seria o quê? Aperfeiçoar o modelo para. Primeiro a gente vai ter que treinar ele, né? Por exemplo, eu quero detectar ele com tráfego. Quero treinar ele para detectar uma- um ataque de desautenticação, por exemplo, né? Então tem que treinar ele com os dados normais, né? Tráfego, vamos dizer assim, legítimo. E um tráfego desses já. Uma rede já sofrendo algum tipo de DELT, né? Então precisa ter essas duas coletas e treinar o modelo, entendeu? Mas a gente vai fazer depois. Por enquanto isso está bastante demais pra gente. Então vou dar permissão sempre granular, né? Sempre a opção um. Vamos lá, pessoal. Sudo python3 pipeline.py. Pipeline executado. Etapa de coleta funcionando. Executando pré-processamento. Agora vamos para o treinamento. Executou o treinamento, pessoal, com sucesso. Agora executando arquivo de detecção. Show de bola. Show de bola, pessoal. Continua a aparecer essa sem nome aqui, né? Mas olha isso, pipeline executado com sucesso. A gente tem esse painel de análise do Wi-Fi Guard AI, nosso guardião aí. Beleza? Olha o treinamento que ele executou. Na verdade, detecção, né? Encontrou aqui, ó, ID 6. Ele encontrou também esse ID 45, que não tem esse ID, mas tá aqui o MAC, ó. Tá? Aqui o MAC. Ponto-chave também, vamos entender essa diferença aqui, pessoal. Trouxe duas redes, né, sem SSID, ó. Essa que ele detectou alguma anomalia. Essa também. Olha essa, rapaz. Beleza? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aqui. Lembrando que vai ficar na descrição, tá? Eu vou deixar de alguma forma aí, vocês vão acessar todo esse material aqui, tá? Para vocês irem acompanhando, ir executando, né? A ideia é que vocês explorem por conta própria, pessoal. Eu vou deixar. Vocês podem usar apenas como um mero guia, tá? Um norte, pessoal oriental. Se quiser usar o mesmo projeto mesmo e trabalhando junto comigo aqui,
tá? Então isso aqui a gente tem um IDS, né, um sistema de detecção de intrusão. Por enquanto a gente está detectando anomalias em redes wireless, né? Então eu tenho essas anomalias, esses erros, esses dados, e agora eu posso analisar com mais profundidade, né? Que erros são esses, né? A ideia primordial desse vídeo é a gente criar um sistema de IA que detecte ataques específicos, né? Inclusive detectar até se estiver acontecendo um mirror de mirror. Será que a IA consegue fazer isso? Entendeu? Então a gente vai chegar até lá, né? Por enquanto a gente vai ter esse arquivo aqui. Esse pipeline.py que o Gemini desse ajuda aqui bastante, orquestrando todos esses arquivos, né? Já facilita bastante, né? Mas tem coisas que precisam ser melhoradas, inclusive nessa parte do treinamento, né? Não dá para confiar apenas no modelo que treina com base nos dados de 30 segundos de coleta, né? Não dá para fazer isso, né? Eu vou procurar focar também nisso aí, pessoal. Obter mais coleta, mais tráfegos de redes, né? Para treinar o nosso modelo, tá bom? E é isso. Eu falo muito para vocês sobre a questão de ataques wireless, né? Algumas formas sobre isso, né? Captura de handshake, essas paradas. Esse projeto aqui é visando mais a questão defensiva, entendeu? A questão da defesa em si, né? Você protegendo sua rede Wi-Fi, você protege também sua família, né? Se você for o pai também que nem eu, você protege seus filhos, né? Entendendo sobre isso, né? Porque muita gente nem sequer. Algumas ferramentas nem tem, né, pessoal? Eu já peguei vários roteadores e assim eu conto nos dedos o que tem lá a função de parental, né? Controle parental. São poucos. Isso não é pensado, entendeu? Mas isso é alguma das formas, pessoal. A gente pode avançar isso de tal forma, né? A ideia é o quê? Criar uma ferramenta que proteja a nossa rede, a nossa LAN, a nossa conexão local, nossa conexão Wi-Fi, né? Ou pelo menos gere ali um alerta, né? A gente pode avançar isso, primeiro é detectar. Depois a gente pode criar um IPS, quem sabe, né? E é isso, pessoal. Valeu pela ajuda aí, pelo like, pelo vídeo de vocês. Quem curtiu o vídeo ficou até o final. Beleza? Se vocês tiverem alguma indicação, quiserem passar, só colocar aí no comentário, beleza? Alguma ideia para passar pra gente aí. Valeu.